Tessalônica era uma cidade, e ainda existe uma cidade, hoje é conhecida como Salônica, né? Essa cidade era uma cidade importante da Macedônia. De fato, pastor, ela era uma cidade grande, relativamente grande. Relata-se que tinha cerca de 200 mil habitantes para aquele tempo, uma cidade importante, uma cidade portuária, né? Uma cidade que ela era estratégica para comércio, para cultura, o governo de Roma, e ela fazia parte da Via Egnácia, que era uma estrada que Roma construiu, que ela ligava o Ocidente ao Oriente. E por ser portuária, o comércio ia muito por ali. Então, há também uma estratégia, com certeza, do grande evangelista missionário Paulo, quando Amém. ele pensou, né, em chegar e iniciar ali, em aportar ali em Tessalônica para pregar o evangelho, porque dali tudo fluía. Comércio, cultura, e também fluiu muito bem a palavra de Deus. Falar aqui rápido, Tessalônica, o nome da cidade é uma homenagem à esposa do fundador. O fundador de Tessalônica foi Cassandro. Ele era um dos reis ali ligado a Alexandre o Grande. Ele se casou com a irmã de Alexandre o Grande, né, aquele grande imperador grego, e 315 anos antes de Cristo, fundou essa cidade e deu o nome a essa cidade de Tessalônica, né? Era esse o lindo nome da sua esposa, que era irmã de Alexandre o Grande, né? E para finalizar o contexto, essa cidade, ela tinha lá judeus, ela tinha lá gregos, ela tinha lá romanos, né? E ela era muito envolvida por toda essa influência, uma grande influência da cultura grega, da filosofia grega, né, das religiões pagãs. Ela tinha uma grande influência da religião ou do paganismo romano, e tinha também uma certa influência dos judeus. E Paulo enfrentou problemas com os judeus lá, e esses judeus lá eram muito teimosos. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando o texto. E, para finalizar, sofreu grande perseguição, tanto dos judeus como dos romanos, sofreu muito com isso por causa da pregação do evangelho, e Paulo envia a carta para os cristãos dessa cidade, os cristãos dessa igreja, porque Paulo zelava por eles, os amava e queria, ao mesmo tempo, reconhecer o quanto eles eram importantes e o quanto ele os amava, e também trazer algumas correções que eles precisavam. Esse é o contexto. Vamos falar aqui do versículo 1, a apresentação ali, né? A gente vai identificar aí os remetentes e os destinatários dessa carta. Ele diz assim, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí tem algo interessante. Nessa carta, ele não se identifica como apóstolo. A gente vê isso em outras cartas. Apóstolo de Deus, apóstolo do Senhor. Aqui, pelo que eu estudei, talvez ele não tenha se identificado porque isso não foi questionado. Eles honravam Paulo. Amém. Né? Eles honravam, e Paulo não Em precisou. outros casos, eles questionavam. Ele se defendia, né? Ele defendia a sua autoridade, e aqui não necessitou. E aqui tem outra coisa interessante. Ele fala Paulo, Silvano e Timóteo, né? Parece que ele não escreveu a carta sozinho, mas entende-se que essa carta é uma carta de Paulo, mas ele incluiu Silvano e Timóteo para honrar, porque ele esteve com eles na viagem. Eles foram quem implantaram a igreja ali. E o povo de Tessalônica honrava muito todos três, Paulo e seus companheiros. Uma informação interessante é que Silvano aqui é Silas, né? Silvano é uma forma romana, uma forma latinizada de se falar de Silas. É a mesma pessoa. Ele tinha esses dois, era conhecido por esses dois nomes, como o próprio Paulo também era conhecido como Saulo também. Então, Silvano é Silas, aquele mesmo Silas que foi preso com ele. Tudo isso a gente vai ver, se quiser, lá em Atos 16 e 17. Então, eles estavam viajando juntos, e Silvano aí é Silas, certo? Concluindo, essa carta ele vai dar graças a Deus pela vida deles. Ele fala algo interessante no versículo 3. Ele diz que ele sempre lembra, sem cessar, da obra ou da operosidade da fé, do trabalho no amor
e da paciência e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aí, quando ele lembra deles, pastor, ele lembra da operosidade da fé dele. Ou seja, ele está dizendo que a fé dele a fé deles, ele lembrou que a fé daquele povo, e ele também recebeu informações de Timóteo sobre como andava a fé daquele povo, ele recebeu informações de que a fé deles era uma fé que tinha resultado. Era uma fé que tinha obras. A gente lembra lá de Tiago, que Tiago diz assim, fé sem obras é morta em si mesmo. A fé desse povo aqui não era morta. A obra, a fé deles operava. E ele percebeu isso, ele lembrava, né? Ele fala aqui nessa minha tradução da obra da fé, mas tem tradução que fala da operosidade, né? Outra coisa que ele fala aqui também é da esperança, né? A fé da esperança. Deixa eu ver aqui. Lembrando, sem cessar da vossa fé, do trabalho do amor e da força da esperança que eles tinham. Olha só o que ele cita aí. Fé, amor e esperança. Isso me chama a atenção. É o mesmo que ele cita lá em Coríntios, no capítulo 13, quando ele está falando do amor. Ele termina dizendo que o que é que permanece? A fé, a esperança e o amor. E isso fala muito com a gente, com a igreja do Senhor. É isso que deve, né? É isso que a gente deve, como é que eu posso falar? Demonstrar. É isso que as pessoas devem ver em nós e na nossa igreja. Que a nossa igreja é uma igreja que anda em fé, que essa fé ela tem resultados, que nossa igreja anda em amor e que nossa igreja tem uma esperança. E aí eu vou finalizar o comentário desse texto, já indo para o versículo 10, que ele mostra qual é a esperança. A esperança, ele diz em versículo 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura. O que é que ele está falando aí? Ele está falando que esse povo era um povo de fé. Esse foi o relatório que ele recebeu de Timóteo. Ele viu que esse povo era um povo que andava em amor, e ele viu que esse povo esperava em Cristo. Ele tinha uma esperança em Cristo que livraria eles, e vai nos livrar também da ira futura. Amém? Relatam, assim, dá para se entender, a gente pode entender desse texto, que não só passavam pessoas mal intencionadas naquela região, falsos mestres, falsos apóstolos, como também acusavam Paulo disso. Né? Ele está aqui deixando claro para eles que, comigo não foi assim, não. Eu nunca fui para aí para ser peso para vocês, é isso que ele diz, nós trabalhamos. Ele fala aqui, interessante, que ele faz uma defesa. Uma defesa, assim, ele deixa claro a postura deles, ele e seus amigos, Silas e Timóteo, e ele deixa claro, para que todos entendam, que ele não é igual a esses que passaram por lá, querendo algo em troca, com intenções impuras, com más intenções. E isso é muito atual, pastor. Toda vez que a gente fala do texto bíblico, eu tento trazer para aplicar no nosso tempo. Essa carta, eu disse no começo, e eu posso até retificar agora, que ela é direcionada aos cristãos de Tessalonicenses, mas como todas as cartas, ela também tem a nós como destinatários. E a gente deve entender isso aqui. Isso é muito atual. Tem muita gente aí, pastor, que está tentando ganhar dinheiro através da palavra de Deus, pessoas mal intencionadas, sabe? Eu ia fazer isso no início, vou aproveitar para fazer agora. Eu estou muito feliz e quero louvar a Deus, fazer como Paulo disse aqui, agradecer a Deus pela sua vida. O trabalho que o senhor tem feito com a sua igreja é exemplar. A igreja está sendo ensinada na palavra de Deus. Esses dias, aproveitando esse tempo de live, eu já vi que estudaram Atos, eu já vi que estudaram Colossenses, Efésios, não foi? Filemão, Filipenses. Todos esses textos estão sendo expostos para a igreja. Isso é a palavra de Deus sendo exposta de forma limpa, pura. Não tem como a gente cometer uma heresia aqui, pastor, porque a gente está expondo a palavra de Deus. Agora, tem muita gente muito mais preocupada em angariar. E eu não estou aqui para acusar ninguém, nem denominação de ninguém. Mas eu estou falando que Paulo estava tratando sobre isso. Paulo estava dizendo aqui que ele não veio com essa intenção. Ele veio com amor. E eu acho legal no versículo 2, que ele fala assim, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultado em Filipos, quando a gente lê Atos 16, 17, a gente entende que ele veio de Filipos. Ele apanhou muito lá. Algumas versões dizem que ele chegou, aqui nesse texto ele diz, que chegou maltratado.
Então, se ele está dizendo bem claro, ó, eu não vim aqui com más intenções, não. Eu era todo machucado. E com ousadia eu preguei o evangelho. E ele fala que mesmo nessa situação, como o senhor bem disse, eles ainda trabalhavam de dia e de noite para não ser peso para eles. Então a gente vê essa mensagem, né? Ele fala também das perseguições que eles sofreram. Ele fala de tudo que ele ensinou a eles. E eu gosto de ir lá para o final toda vez, né? Porque é isso que a gente tem nesse capítulo. Paulo se defendendo, Paulo falando que ele veio para pregar o evangelho, né? Que ele foi aprovado por Deus. Nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, no final ele faz um elogio ao pessoal de Tessalônica e diz assim, ele diz assim, eu vou ler do 18, ele diz, por isso bem quisemos uma vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Eu queria desmistificar essa expressão aí. Eu acho importante porque tem gente que não consegue entender. Como é que ele está afirmando que Satanás impediu ele sendo homem de Deus, nascido de novo, tendo a autoridade do nome de Jesus? Isso é importante a gente comentar, ainda mais no contexto do nosso ministério, porque nós temos isso conosco, a autoridade do crente. E nós sabemos que o diabo não tem poder para nos impedir de fazer nada. Nós sabemos que nós temos o nome de Jesus. Jesus Cristo disse que nós temos autoridade em Cristo, não nossa, mas Cristo nos deu autoridade, inclusive, para expulsar demônios. Então, por que Paulo falou isso aqui? Eu busquei entender. Eu digo, peraí, Paulo está dizendo que Satanás foi capaz de impedir. Logo, Paulo. Se Satanás impediu Paulo, imagine eu. Mas eu entendi, né, que aqui ele está falando que tudo que não dá certo, pastor, na igreja, tudo que a igreja do Senhor tenta fazer não dá certo, é isso que ele está dizendo, é Satanás atrapalhando, impedindo, sabe? Eu estou falando as coisas justas, as coisas corretas. Ele não está dizendo aqui que Satanás teve poder para impedir. Ele está simplesmente dizendo, em outras palavras, eu quis ir aí até vocês. Como eu não consegui ir, com certeza isso foi dedo de Satanás. Né? Ele está só fazendo uma afirmação de que Satanás, com certeza, faz de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. Ele não quer dizer que Satanás tem poder sobre ele ou que ele não teve autoridade de Satanás. Ele está explicando que se eu não conseguir chegar até aí, foi obra do cão. Entendeu? É nessa linha que ele está falando. E no 19 ele diz algo interessante, pastor, eu quero dizer isso aqui que eu achei lindo. E isso é um ensinamento para o Senhor como pastor também. Recebe aí, querido. Amém. Ele diz assim, ó, porque qual é a nossa esperança, ou gozo ou coroa de glória? Ele está falando de escatologia novamente, ele está falando de galardão, de recompensa. Coroa se refere a galardão. Aí ele diz assim, ó, porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda, porque vós sois nossa glória e gozo. Ele está dizendo aqui que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vier e Paulo, como pastor que levantou aquela igreja, ele vai ter uma coroa, uma recompensa por cada uma daquelas pessoas. Ele está dizendo, vocês são a minha recompensa, vocês são o meu galardão. Então, cada ovelha que está aí na sua igreja, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está apacentando, elas são como coroas para o Senhor. E no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tiver o seu galardão, é isso que ele está falando. O Senhor tem a sua recompensa por cada uma dessas coroas. O Senhor deve olhar para a sua igreja como coroas, como glória, como galardão. Não algo para se vangloriar, mas algo que deu certo. Algo que o Senhor fez e tem feito, e essas pessoas estão tendo a vida dela transformada, e o Senhor é um instrumento de Deus para isso, e o Senhor vai receber uma coroa, uma glória, uma recompensa por causa de cada um de seus irmãos. Por isso que ele chama os irmãos de Tessalônica de coroa, de gozo, de minha alegria e de minha glória. Amém. Ele começa dizendo que ele fala da expectativa, né? De uma expectativa grande de vê-los, mas ele no versículo 1 ele diz que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé. Então, ele declara aí, ele fala, né, lembra a eles que ele mandou Timóteo, né? Timóteo realmente ficou um tempo com eles, e foi exatamente Timóteo que trouxe as boas notícias. Ele relata isso aqui. É o versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos
boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então ele declara aí no capítulo 3 que Timóteo trouxe boas notícias. A respeito disso, eu vejo isso no texto, né? Timóteo trouxe notícia de que eles receberam o evangelho. Lá no capítulo 1 ele fala que pelas obras, né, pelo amor com que ele andava e pela esperança deles em Cristo, ele percebia que eles de fato eram eleitos do Senhor. Então, Timóteo, quando veio, disse: pastor, sabe o que eu encontrei naquela igreja? Um povo cheio da palavra, um povo que tem esperança na vida de Cristo, um povo que anda em amor, um povo que anda em esperança. Isso é uma notícia que a gente gostaria de ouvir da nossa igreja, né? A nossa igreja tem que dar esses frutos. Um detalhe que ele fala aqui no capítulo 3, que também nos ensina, né? Nos ensina é que ele ora abundantemente dia e noite. Né? Ele sempre está orando por essa igreja. E ele deseja muito, muito encontrar com eles. Ele gostaria de encontrar com eles não só pelo amor que ele tem a eles como filhos, mas ele também gostaria de encontrar com eles para ensinar mais, para exortar mais, para corrigir. No 10 ele fala assim, ó, para suprir alguma falta que tivesse na fé deles. É esse o zelo dele. Eles já são bons exemplos, eles já recebem, ele já recebeu uma boa notícia, mas ele ainda gostaria de ter com ele para corrigir. Claro que Timóteo, nessas boas notícias que ele trouxe, como o senhor bem disse lá no início, ele trouxe também algumas coisas que não estavam indo muito bem. Eles precisavam corrigir alguns pensamentos, eles estavam muito envolvidos com a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso criou neles um defeito, posso dizer assim, na doutrina. E isso é tratado nos próximos capítulos. Em Atos diz que ele pregou 3 sábados seguidos, né? Mas em Atos não diz que ele só pregou 3 sábados. Depois diz que ele pode ter passado algum tempo mais. Mas uma coisa eu digo, a igreja se firmou. É impressionante, a igreja se firmou. E ele diz aqui, ele primeiro diz que vocês foram meus imitadores. E depois ele diz que eles serviram de exemplo para outras cidades na Macedônia e em Acaia. A influência deles, olha só, o pastor da igreja foi um exemplo para a igreja. Depois o pastor da igreja teve que ir embora. A igreja que ficou, ela se tornou exemplo para outros. E outras igrejas foram se formando. A gente está falando aqui, pastor, da fundação da igreja na Europa. É verdade. Essa igreja se espalhou pela Europa. E a gente viu que cresceu muito. A Europa hoje está precisando do evangelho. Mas foi na Europa que nasceu tudo que a gente sabe de teologia. Então, essa igreja cresceu porque eles seguiram o exemplo do pastor e depois eles foram um exemplo para outros. Aplicando para a gente aqui, é isso que a gente deve fazer. A gente deve estar atento, meus irmãos, ao que os nossos pastores estão ministrando, ao que eles estão nos mentoreando, porque o nosso pastor deve ser um exemplo para nós. E nós devemos ser um exemplo para outros. E é assim que a igreja cresce. Amém? Pronto, o capítulo 4, ele vai, antes dele entrar nas questões escatológicas, ele traz ali, ele já bota um finalmente aí, né? Ele está encerrando a carta, ele começa finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E aí ele vai tratar algo interessante. Eu vou ler aqui, pastor, o versículo 3. Ele diz assim, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, a palavra fornicação aqui é uma palavra grega que pode ser traduzida hoje por prostituição, pornografia, mas nesse contexto aqui ele está falando de fornicação. Ele está aqui exortando eles andarem em santificação, e o ato sexual ele só é permitido, ele só é correto dentro do casamento. Né? Fornicação é a relação sexual fora do casamento. E ele está falando contra isso. Aí ele diz no 4 aqui, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso é interessante. Olha o que ele diz aqui. Tem muita gente que não entende isso. O vaso aqui, que ele está falando, é uma palavra que no grego pode significar corpo. Corpo. Mas esse corpo aqui, ele está falando do corpo, eu entendo assim, eu já vi outros falarem que é do próprio corpo do homem que está falando, ó.
que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação, mas aqui eu acredito que ele está se referindo ao corpo da mulher. Ele está falando da esposa. Ele está falando, primeiro, ele fala que a relação tem que ser dentro do casamento, não pode ser fora do casamento. Isso. Ele está falando disso. E está falando que cada um saiba como possuir o vaso, o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, uma relação sexual com a esposa não pode ser de qualquer jeito. Você tem que envolver honra e santificação. Por que ele está falando isso? Lembra que o senhor disse muito bem que eles eram influenciados por uma cultura helenística, vou usar uma linguagem mais simples, por uma cultura grega, romana, né? E aquele povo, ele tinha essa ideia de depravação, de orgias. Por que ele está ensinando isso? Porque Timóteo levou o relatório e disse, eles não estão entendendo bem isso. Tendo problema, né? Ainda tem problemas com fornicação, ainda tem pessoas na igreja que estão tendo relações sexuais fora de casa, porque era comum naquela cultura, né? E ainda tem pessoas, pelo relato, pela conversa que eu tive com eles, que ele conversava, tinha gabinete lá com os casais, né? E ele disse, alguma coisa está estranha nesse relacionamento. Então, ele fala no 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Está vendo, pastor? Como ele está falando, como os gregos. Como os gregos que não conhecem a Deus. Então ele está falando claramente que não faça. Vocês, a referência de vocês não é essa cultura grega que está aí. A referência de vocês é o que nós ensinamos a vocês da palavra de Deus. E Timóteo levou esse relatório para ele e Timóteo observou que ele estava com muitas dúvidas a respeito do que acontecia com os que morriam. Havia, pastor, uma grande expectativa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E havia uma expectativa na iminência da volta, né? E nós cremos que o arrebatamento da igreja é iminente. Eles também acreditavam. A gente vê claramente isso daqui a pouco, quando Paulo vai se incluir também. E essa expectativa na iminência, que deve ter cuidado, a gente deve ter cuidado com isso, gerou algum problema ali na doutrina escatológica. Isso também é bem atual. A gente vai ter um monte de maluquice na escatologia. Agora mesmo, nesse problema do coronavírus, tem muita gente dizendo aí, marcaram esse ano, dia 14, data do arrebatamento da igreja, dia 8 de maio passado, o mundo ia passar 3 dias e 3 noites em treva e que Deus ia arrebatar a igreja. Então, se hoje está acontecendo esses exageros por falta de conhecimento, já acontecia isso lá. Eu costumo dizer, quando eu falo desse texto, que as teorias da conspiração escatológicas, elas começaram aqui, elas já existiam lá em Tessalônica. Eles se interessavam tanto por escatologia, ele era que nem a gente, assim, eles se interessavam por escatologia. Mas exageraram em algumas coisas, não entenderam bem algumas doutrinas, e aqui ele está corrigindo. É tanto que no 13 ele diz assim, não quero, porém, irmãos, a gente está em capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, ele está dizendo aqui que eles precisam conhecer, né? Eles não podem ficar assim, sem ter entendimento. Não seja ignorante, conheça. Né? A gente tem que ter luz sobre isso. Ele trata disso no capítulo 5 também. Vocês não podem ficar nessas trevas. Né? Vocês têm que ser iluminados a respeito desse conhecimento. E ele diz assim, dos que dormem. Quando ele fala dos que dormem, pastor, ele não está falando que os mortos estão dormindo. Ele está usando uma figura de linguagem, como Cristo usou. Já morreram mesmo, né? Para não ser tão duro, ele fala dos que dormem. Ainda porque tinha gente ali, e ele sabia disso, porque Timóteo falou aí, ele, que estava triste. Estava precisando ser consolado. Porque estava entendendo que aqueles que morreram, perderam-se. Talvez uma doutrina de aniquilacionismo. Ou seja, não tem mais futuro para quem morreu. Morreu, acabou-se. E ele diz, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha aí, ele está dizendo. Não, tem gente aí, entre os gregos, nessas doutrinas pagãs, que eles não têm esperança depois da morte. Mas vocês não. Não entristeçam. Eu não quero que você seja ignorante a respeito disso. E ele começa a explicar. Eu preciso ler um pouco o texto para poder a gente fechar isso aqui. Isso, fecha aí bem rapidinho, porque nosso tempo está... Quanto tempo a gente tem? Nós temos 10 minutos para encerrar a live. Dá tranquilo, dá tranquilo. Eu vou fazer esse 2 aqui, esse fechamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele.
ele está fazendo uma defesa da ressurreição de Cristo, a mesma que ele fez depois, tempos depois, lá quando ele fez uma carta para Coríntios, a primeira carta a Coríntios, no capítulo 15. Ele defende que Cristo ressuscitou. Aqui foi antes. Essa carta é escrita antes da primeira carta aos Coríntios. Então, essa mesma defesa que ele fez da ressurreição de Cristo, ele faz lá em 1 Coríntios. No 15, ele diz: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Olha, foi Jesus que explicou isso a ele. E ele está dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não, nós os vivos, nós não temos nenhuma vantagem quanto aos que já estão mortos. Os que já estão mortos têm esperança para eles, como tem para nós. Nós não precederemos eles. Aí ele diz no 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, né? Aqueles que dormem em Cristo, aqui na minha tradução já fala os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ou seja, primeiro os que morreram em Cristo. Ele está dizendo: ó, minha senhora, meu amigo que perdeu sua mãe, meu amigo que perdeu seu irmão, não se preocupa não, cara, não fica triste não. Há esperança para eles. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro do que nós vamos ter nosso corpo transformado. Aí ele continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, ele traz aí uma correção, ele diz a eles que eles não precisam ficar desesperados, porque da mesma forma que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com Cristo, os mortos em Cristo, antes de nós, eles ressuscitarão, ganharão um corpo glorificado. Isso ele explica melhor lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eles ganharão um corpo glorificado e nós também teremos nosso corpo transformado, e junto com eles nós seremos arrebatados, encontraremos com o nosso Senhor nos ares e viveremos eternamente com ele. Essa mensagem é uma mensagem de consolo, porque ele termina assim, no verso 18. Ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe por que ele está dizendo isso, pastor? Ele está dando uma ordem que eu mesmo sigo. Ele está dizendo: ensinem escatologia para o restante. Multipliquem essas mesmas palavras. Isso aqui deve ser ensinado na igreja. Ele diz algo interessante, versículo 1 diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que se vos escreva. Ou seja, ele está dizendo que eu já ensinei isso a vocês. Timóteo já ensinou isso a vocês. Vocês aprenderam tanto que gostaram do assunto e foram até além na escatologia. Mas ele começa a explicar. Né? Ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, eu já expliquei que o dia do Senhor vem como ladrão. Aí esse dia do Senhor, há uma grande dúvida sobre o que quer dizer esse dia do Senhor, pastor. E ele diz aqui: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele está falando que esse dia do Senhor é um tempo onde vai haver destruição. Ninguém vai escapar. Ele fala: não escaparão. Aí isso deve trazer um temor. Peraí, esse dia vai vir e ninguém vai escapar? Aí ele diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele está falando aqui que eles... a mesma coisa que ele já vem dizendo nos versículos anteriores. Vocês já sabem disso. Vocês não são ignorantes. Vocês não estão em trevas. Vocês não estão sem saber nada a respeito disso. Esse dia não deve surpreender vocês. Vocês não devem ficar aflitos por causa dessa destruição que está por vir. E aí ele continua falando: porque todos vós sois filhos da luz. E ele vai explicar. Eu vou resumir aqui, que vai dizer a mesma coisa, que eles não serão surpreendidos. E ele diz algo interessante. Ele diz no versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, não se preocupe, porque, olhe, quando um judeu, ou quando... E lembre que lá naquela igreja tinha muito judeu, né? E os judeus perseguiram Paulo. E eles estavam recebendo ensinamentos de judeus que estavam ali dizendo que estava tudo errado, judeus judaizantes também. E eles, quando escutavam o dia do Senhor, eles entendiam que falava da tribulação, porque esse é um dos nomes do dia da tribulação. O grande e terrível dia do Senhor. O dia da ira do Senhor. E é nesse contexto que ele está falando: não se preocupe com a ira do Senhor, porque Deus não nos destinou para a ira.
É isso que ele está falando aqui. Amém? É Então, isso. ele deixou claro até o versículo 11 aqui, e ele diz assim, novamente, por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificais uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, exortai, ensine, corrige, não deixe ninguém ficar desesperado com isso, porque nós não vamos passar pela ira de Deus que está por vir. Isso combina Amém. com o versículo 10, lá do capítulo 1, que diz que Cristo nos livra da ira vindoura. Amém? Amém. É uma carta maravilhosa, pastor. Eu estudei essa carta mais uma vez e cada vez que a gente estuda a Bíblia, a gente aprende mais, a gente recebe mais, a gente é aconselhado, a gente é exortado, a gente é corrigido. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, leiam essa carta toda mais uma vez. Ela tem muito que nos ensinar. Ele termina aqui nas saudações dizendo: orai por nós. Então, irmãos, eu peço que ore por mim também, ore pelo meu ministério, pela minha família, ore pela minha vida. Eu preciso das suas orações.